nesta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que eu fiz nesta vida. Ele me fez recordar cena das horas felizes em que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados para guiar os seus passos. Eu caminhava a seu lado. Porém, minha falta de fé tinha de aparecer quando passaram as cenas das horas mais tristes de todo o céu. Então, ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado em que Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Convidamos agora o nosso irmão Ademir para que nos traga os ensinamentos da noite. Boa noite a todos. Uma satisfação imensa em poder estar novamente nesta casa. E hoje nós vamos fazer alguns comentários, algumas considerações e, principalmente, algumas reflexões sobre o tema que vai ser exposto nesta noite, que é a parábola das 10 virgens. Quando Jesus esteve conosco, Ele sempre nos ensinava, através de um gesto, de uma palavra, de um olhar, de uma atitude, enfim, de um local. Jesus aproveitava todos os momentos para nos ensinar. E Jesus utilizava também o gênero literário parábola para que Ele pudesse nos trazer os seus ensinamentos. E vejam vocês que esse gênero literário parábola não foi Jesus que o trouxe ou que usou pela primeira vez. Sabe por quê? Porque os antigos hebreus já utilizavam a parábola. Porque os antigos hebreus eram eméritos contadores de história. E como o povo judeu já estava acostumado com esse tipo de aprendizagem, Jesus também utilizou o gênero literário parábola
para trazer os seus ensinamentos. É interessante que nos evangelhos constam aproximadamente umas 44 parábolas entre os 4 evangelistas. E Jesus utilizava cenas do cotidiano, semeadura, colheita, os espinhos, as intempéries, inundações, o joio, o trigo, cenas do cotidiano, para que ele pudesse fazer uma associação dessas cenas do cotidiano com os ensinamentos espirituais que ele queria nos ensinar. Só que Jesus tinha um pequeno detalhe. Ele nunca trazia esses ensinamentos de uma forma explícita, porque nós não tínhamos ainda condições de entendê-lo. Por quê? Porque apenas aqueles que já trouxeram de outras encarnações alguns conhecimentos é que tinham condições de entender os ensinamentos que Jesus nos trazia. Ele sempre induzia implicitamente os seus ensinamentos para que aqueles que já tinham conhecimento pudessem absorvê-los. Vocês vão ver no final da parábola o que é que ele trouxe, e se nós não tivéssemos um conhecimento, não entenderíamos. E hoje, nós vamos fazer algumas reflexões sobre esta parábola, a parábola das 10 virgens. E nós vamos utilizar a narrativa que está inserida no Evangelho de Mateus. Mas, primeiramente, vamos dar uma analisada nesta pintura, cujo autor, através da pintura, ele tentou trazer mais ou menos os fundamentos desta parábola. Analisemos esta pintura. Das 10 virgens, ele separou-as em 2 grupos de 5. As que estão localizadas do lado direito estão compenetradas, contemplativamente dialogando, com certeza, tentando evoluir-se. Enquanto as da esquerda, deem uma olhada. Cada uma com uma característica. Esta tocando esse instrumento, esta dormindo. Não sei se vocês conseguem detectar, tem até cartas de baralho ali embaixo. As outras, cada uma com uma atitude totalmente diferente uma da outra. E, fundamentalmente, esta parábola é um alerta que o Divino Mestre Jesus nos incita a que sejamos vigilantes, sejamos cuidadosos, mas com o quê? Com a nossa encarnação. Porque nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui simplesmente estar por estar. Nós temos, cada um de nós, uma missão a cumprir, que é evoluir moralmente. Esta é a função fundamental de nós estarmos aqui encarnados. Nós estamos aqui encarnados para evoluir moralmente. E evoluir moralmente significa o quê? Significa, da melhor maneira possível, envidarmos todos os nossos esforços para, da melhor forma possível, vivenciarmos as virtudes que Jesus nos ensinou.
Esta é a resposta do que é que nós estamos fazendo aqui. Evoluir moralmente. Porque a partir do momento em que eu tento, através dos meus esforços, vivenciar as virtudes de Jesus, eu estou me afastando dos vícios, do mal que eu já consegui amealhar nestas minhas encarnações. E eles estão conosco. Eu não consigo eliminá-los, mas, através do inverso, vivenciando as virtudes, eu vou me afastando do mal que eu fiz e ainda continuo a fazer. E são essas virtudes o intuito fundamental de nós estarmos aqui encarnados. Por quê? Porque com elas é como se eu estivesse tendo uma passagem para planos superiores, mais espiritualizados. Então vamos à narrativa de Mateus, quando ele nos diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas. O Evangelho apresenta a palavra nécias, que na realidade é sinônimo de tolas. Só que no Evangelho do Novo Testamento, do Haroldo, é nécias. 5 eram tolas e 5 prudentes. As tolas, ao tomarem as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lamparinas, levaram azeite nas vasilhas. Ao detalhe, na mesma tela aparece 2 vezes a palavra azeite. E esta daqui, ela está enchendo a sua lamparina com o seu azeite. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lamparinas. E as tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E as 5 tolas correram para comprar o azeite. Olha ele aí outra vez. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. E as prudentes entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram as virgens tolas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Com certeza elas não conseguiram comprar o azeite, porque a lamparina dela está totalmente vazia. Logo, elas não conseguiram comprar. Não, mas ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis
o dia, nem a hora. E acabou. Esta é a parábola das 10 virgens. Claro que nesta parábola nós temos alguns questionamentos a serem feitos. Primeiro, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. As 10 entraram na casa. Ao detalhe agora, nós estamos falando das bodas. Cadê a noiva? Já pensou num casamento onde a noiva não é citada? Imagine só. Bom, essa daqui nós matamos a charada, porque a lamparina, o noivo chegou à meia-noite, com certeza havia necessidade das lamparinas. E a questão fundamental que embasa essa parábola é o azeite. Foi o elemento que mais apareceu nas telas. Licença um pouquinho. Nós estamos vivenciando uma outra época, com outros costumes, e por isso nós temos que ter algumas traduções para que nós possamos vivenciar aquilo que era trabalhado naquela época. Interessante que era um costume judaico. As amigas da noiva, elas formavam um cortejo para receber o noivo à entrada da casa, porque a cerimônia religiosa era realizada na casa da noiva. E lá ficavam elas esperando o noivo. Depois, eles iam comemorar na casa do noivo. Como era de noite, carregavam lâmpadas de azeite ou as tochas acesas, porque as ruas eram escuras. Estamos traduzindo. E nós falamos em virgens. Não tem a conotação da palavra virgens que nós estamos acostumados. Mas virgens eram todos aqueles que se preparavam, vivenciando no mundo material, mas não esquecendo de se preparar para vivenciar o mundo espiritual. Não se envolvendo com as coisas, somente com coisas materiais, com as corrupções do mundo, mas avaliando de que eu vivo no mundo material, mas quem está me esperando é o mundo espiritual. É interessante que as virgens prudentes simbolizam exatamente aqueles que se compenetram da seriedade de nós estarmos aqui encarnados. Olha a nossa responsabilidade. Fala a verdade. E aqui está a chamada. A seriedade que nós temos que vivenciar aqui como encarnados para que possamos evoluir moralmente. Não estamos a passeio, não estamos aqui brincando, etc. e tal. E as virgens tolas são exatamente aqueles que vivenciam a vida material sem se preocupar com os ensinamentos de Jesus que nos preparam para a nossa vida espiritual. E as prudentes, elas aproveitaram. Olha a alegria que ela representa nesta tela. E as tolas perderam. E vejam vocês, que ela está com a sua lamparina acesa. Enquanto estas aqui tristes, não, todas estão contentes, porque todas com as lamparinas acesas. Isso é a alegria de todas elas. A lamparina está bem acesa.
E é interessante que, na realidade, é isso mais ou menos o que se passa conosco, no meio em que nós vivemos, em que nós vivenciamos. Porque alguns têm essa consciência da seriedade de nós estarmos aqui encarnados. Só que outros não têm essa consciência. E quando não se tem essa consciência da seriedade que representa esta nossa encarnação, nós podemos vivenciar problemas que podem ser dos nossos irmãos, que caem nas garras da justiça, fruto dos seus desacertos. Porque ele não está aqui senão por culpa própria. Ninguém é responsável pelas atitudes e pelas ações que ele fez para estar aqui nas garras da justiça. Um erro judiciário é tremendamente difícil de acontecer. E se ele ali está, é culpa dele próprio. E também quantos que vivem com esta ambição onde só o dinheiro importa. É essa briga, é essa luta pelo dinheiro que nós vivenciamos todos os dias ao ligarmos a televisão. É essa busca desenfreada por ter cada vez mais. Declaração do Sérgio Cabral. Mas a gente chega num ponto em que tem tanto, e a gente fica lutando para ter cada vez mais. Mas fazer o que com tanto dinheiro? Não sei. É a ânsia de ter cada vez mais. Não precisamos nem continuar. Só ver os exemplos que nós temos no nosso dia a dia. Isso sem contar quantos que se arruinam através das drogas, através da bebida, através do fumo, nicotina, etc, etc e tal. Não tenha consciência da seriedade que a vida representa para todos nós. E quando você não tem essa consciência, quando você se afasta dos ensinamentos de Jesus, quando você não tem uma ligação religiosa, não importa qual religião seja, que faz nos ligar com o mundo espiritual, isso, infelizmente, acaba acontecendo com os nossos irmãos. E quantas uniões infelizes nós temos hoje? É um tal de casa, descasa, que é uma coisa impressionante. Ninguém aguenta uma coisinha, não. Não, já estou separando. E a gente sabe que isso hoje acontece. Antigamente durava-se muito tempo, hoje, com essas características novas que nós temos. E o pior de tudo é que eles se esquecem do que nos diz André Luiz, quando ele nos orienta dizendo: não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade, esposadas em como? Alguém está do lado de alguém por acaso? Meu pai, minha mãe, minha tia, meu genro, minha nora, minha cunhada, está por acaso do meu lado? Isso foi combinado no mundo espiritual. Nós vamos lá para nos casarmos e resgatarmos os débitos contraídos na nossa evolução. Aí chega aqui, o que acontece? Não aguenta uma coisinha, já larga. Claro que tem determinados momentos em que há uma necessidade, né? Como a gente está vendo aí, essas coisas horrorosas que acontecem com esses homens, etc. e tal. Aí é melhor se afastar. Mas hoje virou senso comum.
É um tal de não aguenta uma coisinha, nada, já larga, já vai, enfim, e assim. E hoje, olha lá, o melindre hoje ele paira no ar. Qualquer coisinha já é motivo de uma briga, sai aqui, no trânsito, uma fechada, um horror, um horror. A gente tem até medo de... a gente sabe disso. Isso sem contar também quantos pais infelizes, porque não combateram na idade certa a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a ânsia de querer ter, etc, etc e tal. Eu vou dar, coitadinho. Ele quer um celular. Eu dou. Aí fica livre e dá o celular para o moleque. Eu não posso comprar um celular agora que o seu colega tem. Quando eu tiver condições, eu compro. E alguém faz isso? Difícil. Já vai direto no Magazine Luiza, já compra, já dá, mesmo sem ter, depois tem que dar, enfim. Não cumpriu com aquilo que foi determinado quando ele aqui veio. É obrigação moral dos pais dar tudo, dar a educação moral para seus filhos. Porque a educação moral, ela vem de casa. A escola dá o ensino, mas a educação, ela vem do berço. Se você não der, o produto que você vai ter, pelo rostinho deles, você já sabe mais ou menos o que é que nós vamos ter ao nosso lado. Mas não podemos esquecer de Santo Agostinho. Se você fez tudo o que lhe era devido, e mesmo assim o seu filho não atende aos seus anseios, consulte a sua consciência. Se ela estiver tranquila, você cumpriu com aquilo que lhe era determinado. Por isso, acima de tudo, a nossa consciência deve estar claramente definida de que eu fiz o melhor. Esquecemos um pouco da parábola. Voltemos a ela. E do que elas se descuidaram? E todos nós vimos. Do azeite. Do azeite para o abastecimento das lamparinas. E o azeite representa o quê? O azeite representa as virtudes. As virtudes que nós estamos, da melhor forma possível, através dos nossos esforços, vivenciar. Vamos lembrar de algumas das virtudes? Vamos lá. Algumas delas: a solidariedade, a humildade, a indulgência, que é o perdão do nosso próximo, a fé, a fraternidade, a prudência, a modéstia, a bondade, a misericórdia, o amor, a tolerância, a esperança, a disciplina, a paciência, a mansidão, a caridade, a compaixão, a coragem. Ufa, hein? Fala a verdade. Quando você bate o olho, você até desanima. Quantas encarnações nos esperam a fim de que todas essas virtudes estejam num patamar espiritualizado? Mas nós não vamos desanimar. Sabe por quê? Porque se nós analisarmos sobre uma outra perspectiva, olha como nós somos heróis também. Você quer ver uma coisa? Olha como nós já conseguimos. Análise sobre uma outra perspectiva, porque essa daqui eu vou falar para você. A gente abaixa, se esconde. Mas olhe sobre essa perspectiva. Quantos valores nós já conseguimos acumular nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na horizontalidade, ou seja, no convívio com o meu próximo. Olha quanta coisa nós já conseguimos.
Conseguimos os nossos empregos, conseguimos os nossos recursos, conseguimos as nossas amizades, montamos e formamos a nossa família nesse contato, a nossa vida social, com as nossas conquistas, o respeito que nós temos pelo outro, e o outro que tem o respeito por nós, um comportamento ético, um comportamento moral. Fala a verdade. Tudo isso foi conquistado por todos nós, nesse contato que nós temos entre eu e o meu próximo, na horizontalidade. E esse comportamento ético e moral? Que é maior dádiva do que isso? E aqui eu vou até fazer uma colocação, porque é complicado o comportamento dessas duas palavras, ética e moral. Mas o filósofo Immanuel Kant, ele define de uma maneira bem clara e bem sucinta. Comportamento moral é extrínseco, ou seja, é de fora. E o comportamento ético é intrínseco, é dentro de cada um de nós. Por isso é que a gente ouve, aquilo ali é moral, mas não é ético. Moral, por quê? Porque ele está por fora. Tem determinadas leis que são leis morais, que muitas vezes estão longe do seu comportamento ético. Por quê? Porque a ética, ela está dentro de cada um de nós. E tudo isso nós conseguimos nessa horizontalidade, no contato entre eu e o meu próximo. Só que a nossa luta agora é na verticalidade. E na verticalidade é entre criatura e o Criador. Essa é a nossa dificuldade atual. Na horizontalidade, quanto nós conseguimos? Só que agora, na verticalidade, é a nossa luta. E olha onde nós chegamos. E na verticalidade, nós estamos trabalhando a nossa moralidade, a nossa resignação, a nossa benevolência, o nosso amor, a nossa caridade, a nossa solidariedade, a nossa tolerância e a nossa indulgência. Mas veja quanto que nós já conseguimos. Claro que aí é o mais difícil. E é interessante nós lembrarmos que até a própria ciência nos ampara nessas colocações que nós estamos fazendo aqui. E para isso, eu vou trazer psicólogo americano Abraham Maslow, que estabeleceu a hierarquia das necessidades humanas. É uma pirâmide com vários degraus, o que significa que eu só consigo superar um degrau quando a minha necessidade do degrau inferior é satisfeita. Olha como nós estamos na verticalidade e na ciência caminhando para isso. A primeira necessidade dessa escala da hierarquia são as necessidades fisiológicas. Eu tenho que ter a minha comida, eu tenho que ter minha água, eu tenho que ter minha respiração, eu tenho que ter meu sexo, etc, etc e tal. Satisfeita essa necessidade fisiológica, parto para a outra necessidade, que é a necessidade de segurança, do meu emprego, dos meus recursos, da minha saúde, minha segurança física. Satisfeita as necessidades de segurança, parto para outra necessidade, que são as necessidades sociais. As amizades, famílias, a vida social. Satisfeita essa necessidade, partimos para outra, que são as necessidades de autoestima, que é a confiança, que é a conquista, o respeito aos outros, os outros respeito a nós.
E chegamos no último patamar das necessidades humanas. E esse último patamar tem que ser satisfeito, porque todas as outras já foram satisfeitas. Então nós estamos em busca do último degrau. E nesse último degrau é da autorrealização. O que nós temos lá? A nossa moralidade, a nossa criatividade, a nossa ausência, etc, etc e tal. Que é a nossa verticalização, a busca da verticalização entre criatura e criador. Por quê? Porque todas as outras necessidades já foram satisfeitas. Agora faça uma análise de um coitadinho que não tem nem o que comer. Como é que ele pode estar em estágios superiores? Fala a verdade. Porque isso é científico. Você só consegue superar essas necessidades desde que a de baixo seja satisfeita. E essa é a necessidade primária de todos nós, que são as necessidades fisiológicas. Se eu não tenho nem o que comer, como é que eu vou entrar nessa pirâmide? Fica para nós pensarmos. E quando ela recusou o azeite, simboliza que as virtudes são intransferíveis. Eu não posso emprestar virtudes. Como é que eu vou emprestar virtudes? Benevolência, fé, caridade. Como é que eu vou? Todos nós temos que cultivar essas virtudes. E elas são intransferíveis. Não podemos emprestar de ninguém. Mesmo porque eu não vou realizar a minha evolução espiritual pelos méritos do outro. Primeiro, porque ele não pode me emprestar. Segundo, também porque eu não posso emprestar dele, porque virtudes não se emprestam. E uns tiram proveito da encarnação, que são os prudentes, que é o que nós estamos fazendo aqui. Deixamos as nossas casas, estamos aqui fazendo o quê? Da melhor forma possível. Nós estamos aqui tentando evoluir intelectualmente. Porque quem evolui intelectualmente, com certeza, moralmente, tem muito mais condições de agir. Sem conhecimento, para me dar resposta do porquê que eu faço caridade, do porquê que eu saio daqui e vou até lá, porquê que eu vou até... Não tem explicação. Por que aquele pessoal sai daqui e vai até Rincão no último domingo do mês? Tem que ter uma explicação, uma resposta, porque senão eu saí daqui para ir lá. Se você não tiver respostas que intelectualmente os estudos da doutrina oferecem, você, infelizmente, não vai fazer, não vai agir. São aqueles que desperdiçam a encarnação. Por isso, nós temos que trazer sempre as nossas lamparinas com o nosso azeite acesa. Eu não posso emprestar azeite de ninguém. Mesmo porque Jesus nos orientou dizendo: quando soar a nossa hora, a qual, no dizer de Jesus, não sabe o momento em que se dará. Porque esta é a única certeza que nós temos, que nós vamos partir, desde que nascemos. Só que o momento dela, ninguém sabe. Mas quem é o noivo? Claro que, com certeza, todo mundo já adivinhou que é Jesus. E quem era a noiva, que nem foi citada? A noiva é toda a humanidade. Agora, o reino dos céus
é semelhante a 10 virgens. Nem todas entraram, só 5 entraram. Mas Deus, misericordioso, não vai deixá-las entrar. Elas ficaram impedidas quando Jesus abriu a porta. Mas nosso Pai, Deus misericordioso, com certeza, vai deixá-las entrar. E quando é que elas vão entrar? Num outro ciclo evolutivo. Ou seja, numa outra encarnação. Jesus já ensinava isso. Por isso que ele não podia fazê-lo de uma forma explícita. Porque eles não tinham, a maioria, conhecimento para interpretar. E ele disse que a casa do Pai tem muitas moradas. E é lícito a possibilidade da evolução no plano espiritual. Porque ele deixou escrito isso no Evangelho. Agora, ter condições de interpretar esses ensinamentos, só aqueles que trouxeram de outras encarnações, já esses conhecimentos que foram burilados, porque senão não teriam condições de interpretá-los. E numa mensagem final para todos nós, é sua estrada, somente sua. Outros podem andar a seu lado, mas ninguém pode andar por você. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude nessa nossa difícil caminhada evolutiva. Que assim seja.